Escrituras no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Versos 22 a 33. Peço a gentileza de, depois da leitura do texto, você manter sua Bíblia aberta comigo, nesta passagem. Está escrito assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia, amém. Meus amados, o contexto desta passagem revela-nos duas situações que aconteceram com Jesus. A primeira delas é que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, diante das múltiplas demandas das multidões, que ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para cuidar de si mesmo. O segundo fato é que Jesus acaba de receber uma trágica notícia. O seu precursor, João Batista, foi arrancado da masmorra de Maqueróis, às margens do Mar Morto, e degolado por ordem de Herodes Antipas. Uma morte crudelíssima. Diante desses dois acontecimentos, Jesus toma uma decisão. Ele sai com seus discípulos para um lugar deserto, para um lugar de retiro, para um tempo de descanso, diríamos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de imprensa, a notícia vazou, e quando Jesus chega com seus discípulos no local, já estava lá grandes multidões à espera de Jesus. E Jesus não despede as multidões para continuar de férias. Ele se compadece daquele povo, passa a curar os seus enfermos. Quando o dia já estava prestes a declinar-se, seus discípulos, do topo da sua pretensa prudência, sentiram-se no direito de dar conselhos a Jesus, e chegaram para Jesus e disseram: mestre, já está ficando quase de noite, esse lugar é ermo, aqui não tem supermercado, aqui não tem padaria, e ainda que tivesse, não teria dinheiro para comprar comida para tanta gente. Então o mais sensato a fazer é mandar esse povo embora. Aí Jesus os constrange, dizendo assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas agora eles estão encrencados, porque tem muita gente. Eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno de 12.000 pessoas. Não tinha dinheiro, não tinha lugar para comprar comida. Aliás, fizeram uma pesquisa, e eles tinham então apenas 5 pães e 2 peixes como receita, para uma despesa de 12.000 pessoas.
Impossível. Mas o que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes e entrega nas mãos de seus discípulos para que eles distribuíssem às multidões. E aí que entra o nosso texto. O nosso texto começa assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Logo a seguir o quê? Logo a seguir o que acabo de relatar. Mas uma pergunta precisa ser feita, e a pergunta é esta: por que Jesus não permite que os seus discípulos fiquem com ele, para ele despedir as multidões? Por que os discípulos não devem ficar ali naquele cenário, enquanto Jesus despede as multidões? Do que Jesus quer proteger os discípulos? Mateus não responde essa pergunta, mas o registro de Lucas 6,15 nos diz a razão. É que logo depois que esta multidão ou multidões foi alimentada, estas multidões vieram para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, em outras palavras, um Messias político, apenas operador de milagres, para atender apenas às suas necessidades imediatas, terrenas, temporais. E vale destacar que nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, nós pregamos sobre milagres, mas também é preciso entender que os milagres não são a essência do Evangelho. Os milagres que Jesus operou, conforme o evangelista João, eram sinais que provavam a sua messianidade, a sua divindade. Jesus não desceu do céu prioritariamente para fazer milagres. Ele desceu do céu com uma missão específica: morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Jesus não queria que os seus discípulos olhassem para ele com a cosmovisão de observar nele apenas um operador de milagres. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que ele era o Salvador do mundo. Então, para poupar os seus discípulos dessa agenda tentadora de olhar para ele apenas como operador de milagres, Jesus tira os discípulos de cena, compele-os a entrar no barco e atravessar para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Mas uma outra pergunta talvez fosse importante fazer: essas multidões, o povo israelita, povo judeu, povo de Israel, tinha alguma base ou algum contexto para esperar um Messias político que viesse para mudar o sistema, que viesse para quebrar o jugo de Roma, que viesse para colocá-los na proa das nações? E a resposta é um sonoro sim. Permita-me uma breve retrospectiva da história do povo de Deus. Quando o Senhor Deus disse para Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 13, Deus disse que a descendência de Abraão seria tão numerosa, numa linguagem hiperbólica, como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Deus disse para ele: olha, a sua descendência vai ser escrava, vai viver debaixo do chicote, e vai viver 400 anos debaixo de opressão. Mas eu vou tirar esse povo de lá. E se você perceber, a descendência de Abraão, na figura de Jacó, desce para o Egito com 70 pessoas. Ficam lá 400 anos, aliás 430, mas 400 anos, segundo Deus, debaixo de opressão, do chicote, do trabalho forçado. Aí Deus tira esse povo, 40 anos percorrendo o deserto, acossados pelos amalequitas, pelos edomitas, pelos amonitas, pelos moabitas.
Aí eles entram e conquistam a terra, mas não conquistam toda a terra, conforme Josué capítulo 13, verso 1. E os povos cananeus tornaram-se como espinhos em suas ilhargas, eles não tinham paz. Aí veio o longo período dos juízes, 330 anos, no maior zigue-zague espiritual da história de Israel, e na maior parte desse tempo, o povo de Israel estava oprimido pelos seus inimigos, que entravam e confiscavam as suas lavouras, que roubavam as suas terras, que deixavam eles à míngua. Aí eles pedem um rei, estabelece a monarquia em Israel, e o primeiro rei de Israel, Saul, morreu num campo de batalha, vencido pelos seus arqui-inimigos filisteus. Depois da morte de Salomão, no ano 931 a.C., por inabilidade política do seu filho e sucessor Roboão, o reino unido foi rasgado, e das 12 tribos, 10 segue a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte, que durou apenas 209 anos, com 8 dinastias e 19 reis, e nenhum deles andou com Deus. Na maior parte desse período de 209 anos, Israel viveu debaixo da opressão de seus inimigos, até que em 722 a Assíria vem, toma Samaria e leva o povo para o exílio. As duas tribos do sul, Judá, aguentou um pouco mais, mas em 586 Nabucodonosor cerca Jerusalém, incendeia Jerusalém, destrói o templo de Salomão e leva o povo para 70 anos de cativeiro. A Babilônia caiu, Israel ficou debaixo do poder do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel ficou debaixo do poder do Império Grego. Alexandre o Grande morre precocemente, antes de completar 33 anos de idade. Israel está debaixo do poder, ora dos Seleucidas da Síria, ora dos Ptolomeus do Egito. Em 63 a.C., Pompeu conquista aquele território, e agora Israel está debaixo do tacão cruel do Império Romano. Portanto, era esperança do povo judeu que o Messias chegasse e quebrasse esse jugo e libertasse Israel dos seus opressores. Mas o reino de Cristo não é político, nem geográfico. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. O reino de Cristo está no seu coração, habitando dentro de você, você que creu no Senhor Jesus Cristo. Bom, dito isto, vamos à análise do texto. O mínimo que os discípulos podiam esperar, o mínimo, já que as férias foram frustradas, é que pelo menos pudessem voltar em paz para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E aqui eu tiro a primeira lição do texto. Mesmo quando você está fazendo expressamente a vontade de Deus, está andando debaixo da ordem e autoridade de Jesus, mesmo assim você enfrenta tempestade na vida. Eu sei que essa não é uma frase gostosa de ouvir, mas às vezes nós temos a ideia vaga de que se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo, não vai ter tempestade, não vai ter vento contrário, não vai ter problema. Lembra do cântico que nós aprendemos lá na infância? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Jesus estava dentro do barco e tinha tempestade. Jesus está no monte orando por eles e tem tempestade. Crente cheio do Espírito Santo está em cima de uma cama, entubado, lidando com a carranca da morte. Missionário cheio do Espírito Santo vai visitar o campo, enfrenta uma colisão, seu corpo é arrancado do meio dos ferros retorcidos. Crente não tem imunidade especial. Nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos numa redoma de vidro, nós não vivemos num parque de diversões, nós não vivemos num jardim grinaldado de flores. Aqui tem luta, aqui tem dor, aqui tem lágrimas, aqui tem tempestade, aqui tem vento contrário.
Segunda lição do texto: nas tempestades da nossa vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro, sempre, sempre. Às vezes não no nosso tempo, às vezes não do nosso jeito, porque esse é outro problema nosso. Nós achamos que Ele vem no nosso tempo e do nosso jeito. Notem comigo que quando os discípulos entram naquele barco por ordem expressa de Jesus, ainda é dia, e já são passadas das 3 horas da madrugada, quarta vigília da noite, e Jesus ainda não veio. Então preste atenção, Ele não vem no nosso tempo. Ele é Deus, Ele é livre, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Algumas pessoas, do topo da sua arrogância espiritual, querem decretar para Deus o que vai fazer, e dizem: eu ordeno, eu exijo, eu decreto, eu proíbo, eu faço. Parece que Deus está até sentado aos seus pés, porque este é o soberano. Não, Deus é soberano, Ele está no trono. Ele não se curva à nossa agenda, Ele vem no seu tempo, Ele vem do seu jeito. Permita-me ilustrar. Às vezes a gente age como Naamã. Lembra do Naamã, o general sírio? A sensação que eu tenho é que o Naamã escreveu a liturgia do culto da sua cura, porque ele esperava que quando ele chegasse a Israel, Eliseu viesse ao encontro dele, botasse tapete vermelho para ele, viesse e impusesse as mãos sobre ele num ritual místico. E aí diz a Bíblia que quando ele chega onde estava Eliseu, Eliseu nem saiu de dentro da casa para falar com ele, só mandou um recado: ó, diz para o general 4 estrelas aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Não, pera um pouquinho só. Não vim da Síria para isso não, hein? Eu esperava que ele viesse, eu esperava que ele botasse a mão sobre mim. Aliás, eu já escrevi a liturgia do culto, da minha culto tem que ser do meu jeito. Não, Deus não se curva ao nosso jeito, Ele é Deus. Nós nos curvamos a Ele, não Ele a nós. Terceira lição: Jesus sempre vem nas tempestades da nossa vida, ainda que na quarta vigília da noite. Vocês bem sabem que a noite era dividida em 4 vigílias: das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira, das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. É a hora mais escura da noite, é a hora do maior cansaço, é a hora da maior fadiga, é a hora que você diz: agora não tem mais jeito, agora o caldo entornou, agora eu já desisti, agora não tem mais cura, agora não tem mais restauração, agora eu já perdi a esperança, agora eu já joguei a toalha, agora não tem como reverter mais esse casamento, agora não tem mais curar essa enfermidade, agora o diagnóstico já está dado e a medicina já desistiu do caso, agora não tem mais saída. Pois ainda que os homens decretem que não tem mais jeito, Jesus chega, ainda que na quarta vigília da noite, e reverte a situação e traz bonança para a tempestade. Ele vem na quarta vigília, sabe para quê? Para que todos saibam que não foram os nossos recursos, que não foi o nosso método, que não foi iniciativa humana, que apesar da falência dos recursos humanos, Ele vem, Ele faz, para que a glória seja dEle. Permita-me ilustrar de novo. Eu estava pregando no final do ano passado, lá em Feira de Santana, num congresso de família, e estava do meu lado, com o preletor, pastor Harley Mafra, pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Pastor Harley Mafra era um empresário de sucesso. Um dia ele vai fazer uma viagem com seus colegas, também empresários, hospedam-se no mesmo hotel, descem para o jantar, e depois do jantar, alguns continuaram conversando à mesa, e alguns outros saíram e
Entraram no banheiro público do hospital, do hotel. Harley Mafra levanta-se também da mesa e entra no banheiro público, e estavam seus colegas lá, cheirando cocaína. Ele tomou um susto, ofereceram para ele, tolamente ele aceitou, e ficou preso desde a primeira experiência. A vida foi entrando em colapso, o casamento foi se deteriorando, a vida financeira foi colapsando, a vida foi virando um inferno existencial. Chegou uma hora que ele não aguentou mais, tomou uma decisão, arrumou as malas e disse para a família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver debaixo de marquises, de viadutos, de pontes, como um mendigo, destruído pela cocaína e pelo crack. 7 anos na rua. Sua família nunca desistiu de procurá-lo. A sua filha rodava pelas ruas e praças de São Paulo às madrugadas à sua procura. Nenhuma notícia. 7 anos. Um dia de madrugada, ele estava passando em cima de uma ponte, porque o lugar que ele tinha mais conforto nesse tempo era dormir debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Mas nesse dia, está atravessando uma ponte de madrugada, uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração, encontra com ele, olha para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele termina de atravessar a ponte e entra numa praça. A sua filha, naquela madrugada, passava pela praça, olhou, observou melhor, tornou a olhar, reconheceu: é o papai. Saiu do carro, correu, abraçou aquele homem maltrapilho, mal cheiroso, botou no carro. 7 anos de luta nas clínicas de recuperação. Harley Mafra recuperou a sua sanidade mental, Harley Mafra recuperou a sua sanidade física, Harley Mafra recuperou o seu casamento, Harley Mafra recuperou a sua família, Harley Mafra recuperou a sua vida financeira. Harley Mafra é pastor da igreja onde ele dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na 4ª vigília da noite, quando parecia que não tinha mais solução para ele, e restaurou a sua vida e trouxe bonança para a sua alma, e hoje Deus o levantou como um pregador em toda a nação brasileira. Jesus está aqui hoje. Talvez você está vivendo a 4ª vigília da noite, com sofrimento atroz, com situação adversa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, e Jesus está aqui nesta noite, ainda que na 4ª vigília da noite, para mudar o placar do jogo da sua história, para virar a mesa da sua história, para fazer um milagre na sua vida. 4ª lição do texto: Jesus sempre vem. E às vezes ele vem de maneira inusitada, andando sobre as águas. Por que Jesus não pegou um barco? Por que veio andando sobre o mar? O que queria ensinar? O que ele queria ensinar era o seguinte: o que eram as águas? O que eram as ondas? Exatamente aquilo que conspirava contra os discípulos, exatamente aquilo que ameaçava os discípulos, exatamente aquilo que era maior que os discípulos, exatamente aquilo que eles não podiam administrar. Jesus vem andando sobre o mar para dizer o seguinte: aquilo que está ameaçando vocês está literalmente debaixo dos meus pés. Aquilo que vocês não conseguem controlar, eu controlo absolutamente. Aquilo que vocês não conseguem resolver, eu cheguei para resolver absolutamente. Aquilo que ameaça vocês está literalmente debaixo dos meus pés. Eu tenho o controle, eu tenho o poder, eu tenho o domínio. Eu cheguei para trazer solução. Jesus está aqui nessa noite. Eu sei que os seus problemas são maiores do que você, os meus problemas são maiores do que eu, mas Jesus é maior que os nossos problemas. Ele coloca debaixo dos seus pés aquilo que hoje nos ameaça. Ele sempre vem. Mas em quinto lugar, Jesus vem para esclarecer as mentes confusas. Vejam vocês que possivelmente naquela noite trevosa,
Talvez um relâmpago luzidio rasga um facho de luz na noite escura, e eles olham e veem alguém andando sobre o mar e respondem logo e dizem logo: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas para um pouquinho só, para um pouquinho só. Esses homens já eram crentes e ainda acreditavam em fantasmas. Pasmem vocês, tem crente até hoje que acredita em fantasmas. Mas a pergunta é: por que eles acreditavam em fantasmas? E a resposta é: dos 12 apóstolos de Jesus, só tinha um que não era galileu. E o que não era galileu, que nasceu lá no sul, na Judéia, era Judas Iscariotes. Os outros todos eram galileus. E a Galiléia, a parte norte de Israel, era a região mais densamente povoada. Tinham 204 pequenas cidades e aldeias na Galiléia. A Galiléia era uma região cercada, rodeada de pagãos, de gentios, politeístas, com muitas crenças, com muitos deuses. Tanta verdade. Aliás, o Velho Testamento chama Galiléia dos gentios. Tanta verdade, que lá em Mateus 16, quando Jesus está lá no extremo norte da Galiléia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Banes, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, ele faz uma enquete com os discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para um pouquinho só, para um pouquinho só. Você está dizendo que esse Jesus aqui é o João Batista? Ué, mas o João Batista já está assassinado, já morreu. Você está dizendo que esse Jesus aqui, o Elias? Ah, bom, mas o Elias foi assunto aos céus, foi arrebatado. Você está dizendo que esse Jesus aqui é o Jeremias está morto há séculos. Mas você está dizendo que esse Jesus aqui, alguns dos profetas, os profetas estão mortos. Como assim? É porque já naquela época eles acreditavam em metempsicose, transmigração das almas, mais contemporaneamente, reencarnação. Agora entendamos uma coisa: quando a teologia é falsa, o que ela produz é medo, é tormento, é desespero. O que traz paz, o que traz luz, o que traz resposta, o que traz libertação é a verdade de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus chega para trazer luz nas trevas, para trazer clareza para a confusão da mente humana, para trazer a sã doutrina onde estava reinando a heresia. Jesus sempre vem. E em sexto lugar, Ele vem para acalmar o nosso coração. Jesus então disse para os discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Eu vou lhes dizer, irmãos, que nós enfrentamos medos, todos nós. E o antídoto para o medo não são músculos tonificados, não é a quantidade de dinheiro que nós temos no banco, não é a posição política, econômica, social, militar ou eclesiástica que alguém ocupa na vida. O único remédio, o único antídoto para o medo é a consciência de que Jesus chegou, e se Ele está presente, não tem mais espaço para o medo. Agora notem, há 2 relatos de tempestades nos evangelhos que Jesus acalmou. Na primeira tempestade, Marcos 4, 35 a 41, Jesus primeiro acalmou a tempestade para depois acalmar os discípulos. Aqui nessa tempestade, primeiro Jesus acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. E a pergunta é: por que ele mudou de metodologia? E a resposta é: porque tem horas que a maior tempestade que nós enfrentamos
está do lado de fora de nós. Tem hora que a maior tempestade que nós enfrentamos está dentro de nós. Tem hora que a nossa tempestade é a circunstância, tem hora que a nossa tempestade é o sentimento. E Jesus está aqui nesta noite. E Ele conhece a tempestade de fora, Ele conhece a tempestade de dentro. E Ele chegou aqui hoje para acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias que afligem a sua alma. Ele sempre vem. Em sétimo lugar, Ele vem para levantar o caído. Às vezes nós censuramos o Pedro. Não devíamos censurar. Não devíamos. Dentro daquele barco, o único discípulo que teve coragem e fé para dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Os outros nem se aventuraram. E Jesus disse: pode vir, Pedro. Veja a experiência dele, que coisa incrível. Barco balançando, surrado pela fúria dos ventos, as ondas jogando jorros d'água em cima do barco, enchendo o barco, apavorando todos. E o Pedro pula do barco, e aquela massa líquida vira terra firme debaixo dos seus pés, e ele caminha firme, sólido, sobranceiro, olhando para Jesus, andando sobre o mar, quando de repente, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro. Pedro está aqui nesta noite. Ele não está entre nós, não. Ele está debaixo da nossa pele. O sangue dele corre em nossas veias. O coração dele bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Quantas vezes, nas noites mais escuras da minha vida, por um momento eu tirei os olhos de Jesus. Eu disse: Senhor, não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Se você tirar os olhos de Jesus por um minuto sequer, você afunda. Olhe para Ele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele quem segura firme a nossa mão. Olhe para Ele. O que me encanta em Pedro é que ele não tenta resolver o problema com as suas forças. Quando ele está começando a afundar, ele grita por socorro: salva-me, Senhor. Sabe o que é curioso? É que o texto nos informa que quando Jesus despediu as multidões, deveria ser de dia ainda, ele subiu para o monte para orar o quê? Sozinho. Mas Marcos 6, que é paralelo deste, verso 48, somos informados que, de lá do monte, Jesus via os discípulos em dificuldade. Entendamos isso. Todos sabem que o mar da Galileia é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Também vocês sabem que esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Qualquer lugar ao redor do lago que você estiver, você tem uma visão plena de todo o lago. Perguntas difíceis, né? Se Jesus os via em dificuldade, por que não foi logo na hora? São 3 horas da madrugada, já são no mínimo 9 horas de pânico, de medo. Ele vem no seu tempo, Ele vem do seu jeito. Mas hoje Jesus não está num monte, Ele não está num monte hoje orando por nós. Hoje Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso grande sumo sacerdote.
E a Bíblia diz que Ele sabe as suas angústias, Ele conhece as suas aflições, Ele conhece os seus dramas, Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas tempestades, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos abafados que você tem em comunhão com o seu travesseiro. Ele conhece as horas mais amargas da sua vida, quando você já pensou até em dar cabo da sua própria vida, e Ele é o seu grande sumo sacerdote. E se você gritar: salva-me, Senhor, prontamente Ele estenderá a mão e tirará você das gargantas da morte. Depois que Jesus tira o Pedro das gargantas da morte, Jesus dá um tapinha de luva bem carinhoso em Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema do Pedro não era o vento, era a dúvida. Não era a tempestade, era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Diz o texto que então Jesus e Pedro ambos sobem para o barco e o vento cessou. Sabe o que significa isso? Jesus não só acalma você emocionalmente, Jesus resolve de fato o seu problema. E eu não sei que tempestade você trouxe aqui nesta noite, mas Jesus está aqui para acalmar o seu coração e pôr um ponto final na tempestade que está assolando a sua vida. Mateus não nos informa, mas o relato de João, capítulo 6, verso 21, nos diz que quando eles entraram no barco, eles chegaram ao seu destino. E eu quero dizer para vocês nesta noite, irmãos, que nós também chegaremos ao nosso destino. E eu não estou falando de um porto, eu não estou falando de um cais. Nós chegaremos também salvos e seguros nas praias áureas da eternidade, na Canaã celestial, na Nova Jerusalém, na casa do Pai, no céu de glória. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que Deus nos pega pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo foi aberto, saiu de dentro desse poço uma nuvem de gafanhotos que eram demônios, a ponto de escurecer o sol. E esses gafanhotos que eram demônios tinham cabeça de cavalo, tinha rosto de homem, tinha cabelo de mulher, tinha dentes de leão, tinha couraça de ferro, e picava os homens e atormentava os homens com a mordida de escorpião. O que significa isso? Cabeça de cavalo é porque o cavalo naquela época era a maior máquina de guerra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Cara de homem significa inteligência, estratégia. Cabelos de mulher, reportando aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos com danças alucinadas e eróticas, sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraça de ferro, esses demônios não podem ser vencidos com armas convencionais. Nós precisamos de armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Picada de escorpião significa uma dor alucinante. Agora preste atenção: esses gafanhotos, que são demônios, não vão devastar a vegetação, eles têm uma missão: atormentar os homens. Agora escute: atormentar os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. Você que creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você é propriedade exclusiva de Deus, e os demônios não têm autoridade de atormentar você. A sua vida está segura nos braços de Jesus, e o demônio não tem essa autoridade de atormentar a sua vida, que você está guardado debaixo do sangue do Cordeiro, você está protegido com o selo de Deus. Apocalipse capítulo 13 diz que todos os povos da terra e todas as nações da terra vão adorar o anticristo. Todas as nações e todos os povos, exceto
exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, irmãos, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo, nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Todos que foram salvos pela graça estão seguros e protegidos nos braços do divino pastor. Nós chegaremos salvos e seguros ao porto divinal. Louvado seja o Senhor. Bom, quero levar vocês ao último verso para encerrar. Verso 33. Esse verso 33, pastor, oportuniza-nos a ver a pergunta mais recorrente da filosofia e da teologia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma viagem inteira sem tempestade? Não seria muito melhor um voo sem turbulências? Por que Deus permite o sofrimento? Por que permite a tempestade? Esse verso 33 nos responde. Depois que a tempestade foi acalmada por Jesus, diz o texto que Jesus sobe para o barco, que os discípulos o adoraram. O adoraram. Agora leia a sua Bíblia. Atentamente você verá que sempre que alguém adora, está prostrado. É impossível adorar a Deus de narizinho empinado. Diante dele até os serafins cobrem o rosto. O que eu posso lhes garantir, irmãos, é que mais pessoas se dobram na tempestade do que na bonança. Mais pessoas se dobram na doença do que na saúde. Mais pessoas se dobram na adversidade do que na prosperidade. Às vezes, como diz o profeta Naum, Deus faz o seu próprio caminho de acesso ao nosso coração na tempestade, para nós nos curvarmos. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? Nós temos a nuca rígida demais. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Dura cerviz. Às vezes só uma tempestade para a gente se curvar. Por que permite a tempestade? Em segundo lugar, está escrito aí: e os discípulos disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Então por que permite a tempestade? Para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Jesus. Agora vejam vocês que esses discípulos já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres, eles já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, eles já tinham visto Jesus dar voz aos mudos, eles já tinham visto Jesus dar audição aos surdos, eles já tinham visto Jesus dar movimento aos coxos, eles já tinham visto grandes milagres operados por Jesus. Mas agora Jesus faz um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Sabe o que significa isso? Deus não quer que você tenha uma experiência de segunda mão. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Permita-me ilustrar com a figura de Jacó. Lembra de Jacó? O neto do Abraão, filho de Isaac. A Bíblia diz que o Jacó traiu o pai, traiu o irmão, enganou o pai, blasfemou e precisou fugir de casa às pressas, jurado de morte por Esaú. E a mãezona controladora, que o induziu a mentir e a trair, tem que tirá-lo de casa às pressas com a promessa: vai meu filho para casa do meu irmão lá, e daqui a pouco eu mando te buscar. Aí a gente fica imaginando que o Jacó era um adolescente nessa hora, para a mãe controlar tudo na vida dele. Mas sabe quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa, fugido? Sabe quantos anos?
e tinha 77 anos. Solteiro. Tem esperança para vocês, fiquem calmos. Calma. Aí você argumenta assim: o pastor, o senhor não está chutando não, nessa idade? Estou chutando não, eu vou provar para você que eu tinha 77 anos quando saiu de casa, na barra da saia da mãe. A Bíblia diz que ele foi para Padã Arã, trabalhou 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. É claro que ele já passou a conviver com ela depois dos 7 anos. Depois de 14 anos que ele estava lá, nasceu José. Portanto, Jacó tinha 91 anos de idade quando José nasceu. Ele queria ir embora quando José nasceu, o sogrão não deixou, porque ele era escravo do sogrão. Ficou mais 6 anos. Ao todo, 20 anos em Padã Arã. Se ele saiu com 77, agora ele volta com 97 anos, quando ele se converteu lá no Val de Jaboque. Então, o Jacó tem 97, o José tem 6. O José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos com 17 anos de idade. Então, quantos anos tem Jacó? Agora ele tem 108 anos. O José ficou 22 anos no Egito até levar para lá sua família. 13 anos como escravo, 7 anos de fartura, 2 anos de fome, ao todo 22 anos. Se o Jacó tinha 108 quando o José foi vendido, 22 anos depois, está com 130 anos. A Bíblia diz que foi para o Egito com 130. Morou lá 17 anos, morreu com 147. Então está provado que o Jacó saiu de casa com 77 anos de idade. Bom, mas esse não é o ponto. Ele está com 77 anos. Primeiro pouso dele ao sair de casa foi em Betel. E ali Deus se revelou a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. E quase que a gente esperava escutar: eu sou o teu Deus, mas Deus não disse isso. Até os 77 anos, o Jacó conhecia o Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas não como o Deus da sua vida. Depois de 20 anos, aos 97 anos, ele está voltando, está com medo de encontrar o irmão dele. E lá no Val de Jaboque, o Senhor Deus entra e luta com ele. Ele não quer ceder. Força com força, poder com poder, destreza com destreza. Quando o Senhor percebeu que estava resistindo, Deus o deixou aleijado. Deus pode deixar você aleijado para ganhar o seu coração, viu? Muito cuidado, não luta com Deus não, porque Deus vai vencer essa luta. E quando Deus o deixou aleijado, ele se agarrou no Senhor e disse: eu não te deixarei se tu não me abençoares. Mas de que bênção ele está falando? Que bênção ele está falando? Dinheiro? Não, ele tem muito dinheiro, ele é rico, não é dinheiro que ele está falando. Do que bênção é essa que ele está falando? É família? Não, eu já tenho uma família muito grande. Do que bênção ele está precisando? Eu não te deixarei se tu me abençoares. É um novo coração, é uma nova vida, é a conversão, é a salvação da sua vida. E ali ele foi salvo, e ali ele diz, a Bíblia, viu a Deus face a face, e a sua vida foi salva. E a partir dali, Deus se revela a história como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Agora Jacó conhece a Deus não apenas como Deus do seu avô e do seu pai, mas como Deus da sua vida. Nesta noite Deus quer que você saia daqui não apenas como Deus do seu pai, do seu avô, da sua avó, da sua mãe. Deus quer que você saia daqui hoje uma experiência pessoal com Ele. Eu não sei se você veio com alguma tempestade na sua vida aqui, mas Jesus está aqui. E eu quero encerrar dizendo para vocês que a minha família tem vivido uma grande tempestade nos últimos 5 meses. Alguns aqui talvez tenham me acompanhado. Nosso netinho Pedro nasceu com precocidade extrema. Sua mãe tinha apenas 6 meses de gravidez, e ela sofreu uma infecção muito forte, e o menino precisou nascer já infectado fortemente pela infecção da mãe. 2 dias de nascido, apenas 1 quilo,
precisou fazer uma grande cirurgia para tirar 20 centímetros do seu intestino. 3 dias depois, o intestino voltou a romper. Uma segunda cirurgia. Durante 2 vezes, ele ficou mais de 50 horas sem fazer xixi. E os médicos disseram para nós: se não fizer até tal hora, os órgãos entram em falência e não tem mais nada o que fazer. Algumas vezes os médicos nos chamaram e disseram: olha, se vocês acreditam em Deus, orem, porque a medicina não tem mais o que fazer. Já jogamos a toalha. Noites, madrugadas de lágrimas, de choro e clamor. Num desses dias que os médicos chamaram para dizer que não tinha jeito, a minha nora querida disse para o médico: eu queria tanto segurar o meu bebê no colo. Eu não pus o meu bebê no colo nenhuma vez ainda. Ele já nasceu e foi ser entubado, cheio de fios, um leito de CTI. E o médico disse para ela: não faça isso, ele está partindo, ele vai morrer nos seus braços, você vai ficar com trauma. Chegou um médico mais experiente e disse para minha nora: bota o seu filho no colo, colo de mãe é vida. E quando ela pôs aquele bebê no colo, as taxas todas desesperadas lá no vídeo começaram a se consertar, como aquele menino ressuscitasse naquele momento. Ele passou 102 dias no CTI, 5 cirurgias, mas está bem, está em casa, e nós cremos que Deus vai completar a obra na vida dele. Eu quero dizer para você que as tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para nos colocar mais perto de Jesus. Então não desanime, Jesus continua no controle. Eu quero orar com você e quero orar por você nesta hora. E se você quer que eu ore em seu favor, fique em pé onde você está. Senhor, aqui está o teu povo, a quem tu amas. Aqui estão as ovelhas de Cristo, por quem ele verteu o seu sangue naquela cruz. Tu bem sabes, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui. Tu bem conheces todas as pessoas que estão conectadas virtualmente. Ah, Senhor, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro nesta noite. Acalma o nosso coração. Acalma as nossas tempestades, Senhor. Basta uma palavra tua e a bonança chegará. Aqueles que entraram aqui enfermos, tu és poderoso para curar. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, aflitos, tu és poderoso para consolar. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, prisioneiros de um hábito, de um vício, tu és poderoso para libertar. Aqueles que chegaram aqui, meu Deus, confusos, crendo em tantas crendices, tu és poderoso para trazer luz, a luz da verdade do Evangelho. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, estavam desviados dos teus caminhos, tu és poderoso para trazer os pródigos de volta. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, sem conhecer a Cristo como seu Salvador, de uma experiência pessoal com Ele, que esta seja a noite da salvação. Ah, meu Deus, bendito é o teu nome, porque tu nos amas. E as tempestades que vêm não são para nos destruir, mas para nos fortalecer. Elas vêm para nos provar e nos aprovar. Então, Deus, receba agora a nossa gratidão pela manifestação da tua graça em nossa vida. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Aleluia. Por favor, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 22.
Filipenses, capítulo 4, verso 22. Está escrito: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Vamos repetir todos juntos esse versículo? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema santos na casa de César. Claro que César aqui, o imperador romano, e particularmente esse César aqui é Nero. Paulo sempre quis ir a Roma. Ele sempre desejou visitar a capital do império e visitar a igreja que estava naquela cidade. Não foi ele o plantador da igreja. E ele tinha dois propósitos no seu desejo de visitar Roma. Primeiro, o propósito de compartilhar o evangelho com aquela igreja. Segundo, o propósito de ser enviado pelaquela igreja à Espanha, o último limite conhecido naquele tempo. Quando ele vai para Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, passando pela Macedônia, ele escreve a sua carta aos romanos. E nessa carta, ele expressa duas vezes o seu propósito de ir a Roma. Entretanto, ele percebia na viagem, conforme testemunhou para os presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto, que o Espírito Santo lhe assegurava que o que ele enfrentaria pela frente eram cadeias e tribulações. Mas disse: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele desembarca em Cesareia Marítima, que era a sede do governo de Roma, em Israel, a cidade portuária, porque estava ali o porto, que foi criado, foi feito por Herodes o Grande. E quando ele chega nessa cidade, Cesareia Marítima, o profeta Ágabo está lá. E num gesto simbólico, prende Paulo com o cinto e disse: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém. Eles vão prender você lá. Ele estava levando uma oferta para aquela igreja, e o que esperava aquele irmão era a prisão. E ele disse, em face dos discípulos quererem demovê-lo de subir a Jerusalém, ele disse: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, mas eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. De fato, ele entregou as ofertas e foi preso. 40 homens entram numa conspiração de anátema, dizendo que não comeriam nem beberiam antes de matar o apóstolo Paulo. Essa notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, porque a irmã de Paulo morava em Jerusalém, e ele comunica ao comandante, e o comandante transfere naquela mesma noite, sob forte escolta militar, o apóstolo Paulo de Jerusalém para Cesareia. E Paulo ficou ali 2 anos, sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos imperadores Félix e Festo. Em virtude da transição de governo, onde Félix estava deixando o seu posto e assumindo Festo, o sinédrio judaico disse para o governador recém-impossado: esse Paulo está aí, mas ele está no fórum errado. O crime dele não é político, o crime dele é religioso, e nós somos o fórum legítimo para julgar o crime dele. Manda esse Paulo aqui para Jerusalém, porque nós somos o sinédrio, o tribunal competente para julgá-lo. Só que o sinédrio estava mancomunando para matar Paulo na estrada, e o governador, para ganhar o favor dos judeus, estava prestes a entregar o apóstolo Paulo nas mãos daqueles que haveriam de matá-lo. Então Paulo, sendo um cidadão romano, disse para o governador: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César em Roma. O governador disse para César: você quer ir? Para César você irá. Então Paulo viaja para Roma, enfrenta um naufrágio, e é curioso que Paulo queria estar em Roma,
e Deus o queria em Roma, porque em Atos 23:11, Deus disse para ele lá na fortaleza de Jerusalém, quando ele foi preso: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Mas quando ele viaja para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Às vezes a providência de Deus é carrancuda, e o navio perde todo o produto de trigo que levava, e também o navio se despedaça todo, mas conseguem, como náufragos chegarem na ilha de Malta. E ele passa ali um tempo, ele ora pelos enfermos, e depois de passado rigoroso inverno, os malteses enviam Paulo para Roma com suas necessidades supridas, e ele chega em Roma não como sonhara chegar. Chega preso, chega algemado. Seus planos humanos foram frustrados, mas o plano de Deus não. Por isso, ele escreve no capítulo 1, versículo 12, dessa carta, dizendo assim àquela igreja: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Obviamente, as coisas que me têm acontecido, segundo o apóstolo Paulo, foi toda a sua trajetória de luta, de sofrimento, desde o momento da sua conversão. Porque Deus disse para Ananias lá em Damasco: vai lá na rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo. Ele está orando, e a Bíblia diz que Ananias retruca a Deus: Deus, mas esse camarada tem uma fama muito ruim, tem escutado de muita gente quantos males tem feito ele aos santos em Jerusalém. E Deus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, vou enviá-lo para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E na sua jornada missionária, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chega em Roma preso e algemado. Mas em vez de olhar essa providência carrancuda apenas pelas lentes humanas, interpreta esses fatos pela cosmovisão divina e diz: essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Mas o que é que aconteceu lá em Roma para ele afirmar que essa trajetória de sofrimento contribuiu para o progresso do Evangelho? Ele destaca 3 coisas. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando os crentes de Roma viram Paulo preso e trabalhando mais do que eles, estavam livres, se mexeram. Isso levou um escritor americano, que eu tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente quando era seminarista, no lançamento de uma das obras mais importantes para a minha vida espiritual, A Dinâmica de uma Vida Autêntica. Ray Stedman afirma o seguinte: um dos principais métodos de Deus para o crescimento da igreja, e eu não gosto desse método, disse ele, é botar os pastores na cadeia. Bote os pastores na cadeia e a igreja vai crescer. Quando os crentes viram Paulo preso, se mexeram e a igreja se despertou. Segunda coisa, ele disse: nesses 2 anos que ficou em Roma, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados de escol, soldados da mais alta patente do império. E porque Paulo era um prisioneiro de César, na perspectiva humana, tinha que ter um soldado algemado com ele, 3 turnos por dia, em rodízio, 2 anos, oportunizando-o a evangelizar a elite militar do Império Romano. Se ele tivesse solto, certamente ele não teria alcançado aquela elite militar do Império Romano. E finalmente,
o fato dele não poder viajar, porque estava preso, possibilitou a ele escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. No ponto de vista humano, possivelmente, se Paulo estivesse solto, ele não teria escrito essas cartas. E na providência de Deus, quando a situação parece insustentável para você, Deus está lhe dando uma oportunidade de olhar para a vida com outros olhos e ver as oportunidades que Deus coloca diante da sua vida. Pois bem, agora ele está terminando a carta, agora ele está enviando saudações, lá no capítulo 4, verso 22, e ele diz assim: todos os santos vos saúdam, ou seja, os crentes da cidade de Roma, especialmente os da casa de César. A grande pergunta é: que César é este? Já respondemos. Esse César é Nero. E Nero começou a governar o Império Romano no dia 13 de outubro do ano 54 da era cristã. E Nero foi um homem terrível. Nero foi alcunhado, foi apelidado pior imperador de todo o Império Romano, governando até o ano 68, quando cometeu suicídio. Agora, notem vocês, aquele que poderia ser legitimamente considerado o pior imperador do vasto Império Romano, foi constituído por Deus como presidente das missões do Império Romano, porque botou lá dentro do palácio o maior pregador daquele século e colocou diante dele o seu auditório. Às vezes o homem pensa que está no controle, mas quem controla de fato as coisas é Deus. A casa de César, um antro de corrupção, se tornou o campo missionário mais frutífero do apóstolo Paulo. Nós poderíamos ver essa mesma fotografia em outro tempo, em outro espaço. Eu acho que vocês já ouviram, e alguns têm mais familiaridade com esse fato, que aconteceu na Inglaterra, né? A Inglaterra teve um corte radical do ponto de vista religioso, quando o rei Henrique VIII, querendo um herdeiro masculino para o trono, o que era necessário na época, queria se divorciar da sua mulher, Aragão, para casar-se com Ana Bolena. O Papa da época não lhe deu essa permissão. E então ele se divorcia e casa com Ana Bolena, que não lhe deu esse filho esperado. Aliás, deu para ele, nesse casamento, Maria Tudor. Esse rompimento foi 1534. Então, o rei morre, e o seu filho agora, chamado Eduardo VI, com apenas 10 anos de idade, em 1547, assume o governo da Inglaterra. Na época, os líderes protestantes da Inglaterra pensaram: vai chegar a hora, é a hora oportuna para implementar a reforma, porque Henrique VIII rompe com o romanismo, mas cria o anglicanismo, e ele passou a ser chefe da igreja e chefe do Estado. Os líderes da igreja protestante, Ridley, Latimer e Cranmer, é agora. Vocês podem se lembrar, na história de Israel, do rei que governou mais jovem Israel. Lembram quem foi? O rei Joás. Começou a governar com 7 anos de idade, obviamente tutelado por Joiada, o sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote esteve como tutor espiritual do Joás, foi muito bem. No dia que o Joiada morreu, Joás perdeu o rumo e o bonde da história. Bom, esse rei Eduardo VI,
esse rei Eduardo VI, morre precocemente, com 16 anos de idade, em 1553. 47 a 53. Quem que vai assumir o governo? A Maria Tudor, a filha de Henrique VIII, com Ana Bolena. E ela perseguiu de maneira implacável os protestantes. Mandou para a fogueira os 3 líderes, Ridley, Latimer e Cranmer. Um banho de sangue na Inglaterra. Muitos fugiram para sair da chacina e foram para o continente, onde a reforma já estava estabelecida. Genebra, Alemanha, Holanda. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, em 1558, e assuma o governo da Inglaterra a sua irmã Elizabeth, que governa de 1558 a 1603, num longo governo. E o primeiro decreto dela foi trazer os foragidos para a Inglaterra. Ao chegarem eles na Inglaterra, depois de terem contato com a reforma lá no continente, voltaram fazendo 4 exigências. Nós queremos uma igreja com doutrina pura, com liturgia pura, com governo puro e com vida pura. Isso desencadeia na Inglaterra o mais importante movimento de reforma e reavivamento da história, dando à história a geração mais culta teologicamente de todos os tempos, conhecido como os puritanos. Em outras palavras, Maria Tudor pensou que estava destruindo a igreja, e ela estava promovendo a igreja. A igreja de Deus é indestrutível, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Voltando então agora ao nosso texto, a casa de César vai se tornar o campo missionário de Paulo, e o resultado, depois de 2 anos de prisão: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então vamos à aplicação do texto, com as divisões do texto. Primeira lição: não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Tem muita gente, irmãos, se eu morasse numa outra cidade, se eu trabalhasse numa outra empresa, se eu tivesse estudado numa outra faculdade, ou se eu tivesse a oportunidade de fazer faculdade, se eu tivesse nascido num berço de ouro, se o ambiente onde eu trabalho não fosse tão congestionado, tão poluído, tão complicado, eu faria a obra de Deus. Mas do jeito que eu estou, onde eu moro, na escola que eu estudo, na empresa que eu trabalho, na profissão que eu exerço, é muito difícil. Me permita dizer, a casa de César era um lugar de corrupção, de violência, de promiscuidade. Nero era um homem louco, violento, promíscuo, um homem que mandou matar sua própria mãe, Júlia Agripina, que era irmã de Calígula, que era a 4ª esposa de Cláudio. E a pedido dela, Cláudio adota Nero, e a pedido dela, Cláudio nomeia Nero como sucessor e próximo imperador. Cláudio governou de 41 a 54. Esse imperador foi o incendiário de Roma. No dia 17 de julho do ano 64, esse imperador é que inaugurou a crudelíssima perseguição aos cristãos. Os historiadores chegam a dizer que a casa de Nero era a cloaca do mundo, era um antro de corrupção e degradação moral. Meus irmãos, alguém em sã consciência poderia imaginar que esse antro, que essa cloaca do mundo, seria um dos campos missionários mais férteis da história? Portanto, não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Temos que discordar de John Locke, quando diz que o homem é uma folha em branco, é uma tábua rasa, é produto do meio. Isso não é verdade. O homem não é produto do meio, muito embora o meio influencie sim. É o meio que é produto do homem.
Nesse ano político você vai escutar tanto isso: o poder corrompe. Não, não é o poder que corrompe. O poder revela os corrompidos. O mal não está na estrutura, o mal está dentro do coração. É do coração que procedem os maus desígnios. A casa de Nero só era aquele antro porque Nero era um homem perverso, mau, corrupto, violento. Para vocês terem uma ideia, a casa de Nero era um lugar de violência. O exército era treinado para matar. Nero tinha um harém feminino e um harém masculino. Nero estabeleceu a cultura dos banhos públicos, onde se cultuava a sensualidade. Havia circos e teatros onde havia atos violentos e imorais. Havia os gladiadores. A casa de César, portanto, era o lugar mais imundo do mundo da época. E ali chega Paulo. E alguém pode dizer: mas aqui não vai dar certo, aqui não vai funcionar. Se eu não tivesse preso, se eu estivesse viajando, eu estaria fazendo a obra de Deus. Se eu estivesse num outro ambiente, eu testemunharia de Cristo. Meus amados irmãos, não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. A Bíblia diz que os judeus exilados na Babilônia, alguns deles, ou a maioria deles, assentados à margem dos rios da Babilônia, despenduravam as harpas, não cantavam mais. O coração deles estava lá atrás no passado. E quando eles olham para o futuro, diz: feliz é aquele, ó Babilônia, que pega os seus filhos e esmagar a cabeça deles numa pedra. Nesse mesmo cenário tem um Daniel, que resolve não se contaminar, que resolve influenciar, que resolve fazer diferença na Babilônia, e foi maior que a Babilônia, porque a Babilônia caiu e continuou de pé no outro império. Então, precisamos observar que não é o lugar. O Davi, quando chegou naquele acampamento de guerra, tinha um exército inteiro fugindo, no 40º dia, na 80ª vez, de um gigante que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E ele chega com outros olhos, e ele chega com outra perspectiva. Mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então aquilo que as pessoas olham como um perigo, como uma ameaça, como uma impossibilidade, se você tem os olhos de Deus, você vai olhar como uma oportunidade. Então pare de reclamar da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu trabalho, das suas geografias. Olha com os olhos de Deus e veja como Deus pode usar a sua vida nesse ambiente. Pois bem, vamos à segunda aplicação, ou a segunda divisão do texto. Nenhum lugar ou pessoa está fora do alcance da graça de Deus. Talvez qualquer outro, na circunstância em que Paulo estava, poderia dizer: bom, pregar aqui é jogar pérola aos porcos, ninguém vai ouvir. Isso é a pior geografia do mundo, é o lugar de maior corrupção no mundo, promiscuidade sexual, violência, um lugar onde o imperador manda matar a própria mãe. Quem mandou matar Dona Júlia Agripina foi o próprio filho Nero. O imperador que, em vez de cuidar da cidade, incendeia a cidade da qual ele era o imperador. Era casa de paixões e intrigas. E nesse deserto de virtudes, pessoas são convertidas pela pregação do Evangelho. Irmãos amados, nós temos que crer nisso de todo o nosso coração. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho chega na cadeia, transforma monstros em santos. O Evangelho chega nos prostíbulos e transforma uma vida promíscua numa vida santa.
O Evangelho chega nos campos de guerra e transforma homens sanguinários em homens pacíficos. O Evangelho chega num homem como John Newton, sem alma, sem piedade, sem humanidade, comercializando gente como mercadoria barata, transportando escravos, e tem uma experiência profunda com Deus de conversão, num momento de agrura da vida, para compor o hino mais cantado no mundo hoje. Bendito seja Deus, maravilhosa graça. Então, entenda uma coisa: não há nenhum lugar mais complicado no mundo onde o Evangelho não possa chegar ali e fazer transformação. Pastor Jailton, eu tenho ido com frequência lá na igreja presbiteriana Filadélfia, em Sorocaba. Quem é o pastor lá? O pastor Júnior, um grande amigo. E o pastor Júnior é aquele pastorzão de coração tão generoso que você fica até constrangido perto dele. Um evangelista de primeira mão. E logo que ele chegou em Sorocaba, ele passava todo dia para ir para a igreja debaixo de um viaduto, e morava debaixo desse viaduto uma senhora, Dona Francisca. Todo dia passava, olhava para ela: ô Dona Francisca, Jesus te ama, Deus te abençoe. Quem sabe um dia só vai lá na nossa igreja, a senhora podia ir lá um dia. E anos, mais de 10 anos, a mesma palavra, o mesmo convite. E a Dona Francisca lá, morando debaixo da ponte. Um dia ele toma um susto. A Dona Francisca entra na igreja, toda drogada, toda suja, sentou lá no primeiro banco, escutando o pastor de olho aberto. Quando ele termina de pregar, Dona Francisca fica de pé no púlpito e fala: olha, eu aceitei Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida, mas pastor, eu tenho um problema. Se eu voltar para debaixo da ponte, eu vou me drogar de novo. O que é que eu faço? Confesso que poucos homens, inclusive eu, não sei se teria coragem de fazer o que ele fez. Só vai para minha casa. E a mulher dele não estava no culto. Você faria isso? Chegou, tocou a campainha, Dona Joana, que é a esposa dele, médica. Joana, Dona Francisca vai dormir aqui em casa hoje. Joana, um coração tão grande quanto ele, deu uma toalha, deu roupa, deu banho, botou para dormir. No outro dia o pastor Júnior pegou o carro, levou a Dona Francisca para uma clínica de tratamento. Tratou dela. E eu estava pregando lá no dia que a Dona Francisca veio da clínica para ser batizada. Voltou para a clínica para trabalhar. E disse: pastor Júnior, eu terminei todo o meu treinamento aqui, minha fase encerrou. O que é que eu faço? O pastor Júnior disse assim: você vai morar com a gente. Pegou um quarto, com o mesmo padrão de conforto dos filhos, e a Dona Francisca mora na casa do pastor Júnior hoje. Resultado? A igreja de Filadélfia de Sorocaba atende hoje cerca de 120 mil moradores de rua, todo domingo de manhã, por um trabalho evangelístico. E está impactando a cidade. Impactando a cidade. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma pessoa fora do alcance da graça de Deus. O pastor Jailton conheceu também o pastor Wildo dos Anjos. Criou a Missão Vida, lá em Anápolis. E eu estive lá muitas vezes. Ele era adolescente, quando passava debaixo de uma ponte lá em Anápolis, e via um mendigo, e ele passava lá, dava um lanche hoje, dava outro lanche amanhã, levava um cobertor no inverno, até o dia que ele passa, e o mendigo está morto. Aqui mexeu com ele. Eu já trabalhava, tinha um carrinho usado, velho, vendeu o carrinho para investir na assistência aos mendigos. Se tornou a maior missão no Brasil de recuperação de mendigos e viciados. Eles têm uma sede perto de Brasília hoje, que não só atende centenas de pessoas tiradas da rua, mas uma coisa bonita, ele tem uma vila de casas de bom padrão, excelente padrão, para pastores jubilados que não têm casa para morar.
moram com dignidade, sem pagar um centavo, e ajudam no tratamento dessas pessoas que estão sendo recuperadas. Em outras palavras, meus irmãos, não tem nenhuma geografia que não seja alcançada, e não tem nenhum tipo de gente que não possa ser alcançada, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Terceira lição do texto: não existem pessoas descartáveis para Deus. Tem hora que você olha para uma pessoa e diz: não, isso aí não tem jeito não. O cenário brasileiro aí está descrevendo algumas pessoas, você fica: meu Deus, onde chega o ser humano? A mansão do Epstein dos Estados Unidos se repetindo no Brasil. Pessoas da mais alta patente, da mais alta influência política, jurídica, militar, frequentando situações constrangedoras, participando de festas nada republicanas, a guarda pretoriana, gente acostumada a matar, gente acostumada a destruir. E de repente Paulo chega ali, o Evangelho muda o cenário completamente. Deixa eu lhe dizer algo tremendo: não há lata de lixo no reino de Deus. Não tem ninguém que não possa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Eu estava aqui em Vitória, pastor Jailton, na época da Manchete, TV Manchete, e eu estava no estúdio para fazer uma entrevista. Estava do meu lado um senhor muito bem vestido, muito bem trajado, e eu não sabia quem ele era. Comecei a entabular uma conversa com ele, e eu fiquei chocado ao saber quem estava perto de mim. Quem estava perto de mim era o conhecido Paulinho Bang Bang. Houve um crime bárbaro em São Bernardo do Campo, numa agência do Banco Itaú. 7 assaltantes entraram numa agência com metralhadora na mão. E enquanto eles estão roubando o banco, uma criança que estava no colo da mãe, a criança chamava Talita, começa a chorar convulsivamente, espantada com a cena. Paulinho Bang Bang, filho de uma família de classe média de Piracicaba, com drogas, rebelou-se contra o pai, saiu de casa, mergulhou nas drogas, mergulhou no crime. E Paulinho Bang Bang chega perto da mãe e diz: faça essa criança calar, senão eu mato você e a criança. E a criança não parava de chorar. Paulinho Bang Bang dá um tiro de metralhadora na mãe e na criança. Mata a mãe e mata a criança. O marido dessa mulher, crente em Cristo Jesus, ao receber a notícia do assassinato da sua mulher em canal aberto de televisão, para o mundo, para o Brasil inteiro, disse: eu perdoo o assassino. Ele matou minha mulher, ele matou minha filha, porque ele não conhecia o Deus que eu conheço. Dos 7 assaltantes, 5 foram assassinados pela polícia naquele dia. Ele escapou. Botaram a mão nele, foi preso, obviamente. Esse pai, enlutado, que perde a esposa e a filha num dia só, não só perdoou o assassino, mas buscou um emissário para ir lá na cadeia e levar uma Bíblia para Paulinho Bang Bang. Quando o emissário chega na prisão para presentear Paulinho Bang Bang com a Bíblia, aquele homem cruel, que tinha feito uma faca na prisão, um punhal, levanta a mão para enterrar o punhal no peito do evangelista. E quando ele levantou a mão, seu corpo se desarticulou e ele caiu sem forças ao chão. E já se levantou do chão, quebrantado, convertido, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Paulinho Bang Bang cumpriu sua pena e saiu da cadeia, e hoje é um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Não há lata de lixo no reino de Deus, onde uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus, não importa
tão longe já teria ido, o quão profundamente já teria caído, Jesus é poderoso para transformar. Isso é uma verdade tão preciosa para nós, meus amados irmãos. Eu fico olhando o próprio Paulo. Paulo era assassino. Eu fico olhando a história de Manassés, o maior monstro de Israel. Fico olhando a história do Nabucodonosor, cara que foi para o pasto comer capim. Mas essas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Então não carimbe ninguém. Nunca diga assim, esse fulano aí não tem mais jeito, não. Esse da minha família, já pensei, perdi a esperança. Não tem lata de lixo no reino de Deus. Quarta lição do texto. As oportunidades estão à nossa volta. Ô irmãos, abra os olhos. As oportunidades estão à nossa volta. Às vezes é debaixo de uma ponte, no viaduto. Às vezes é a pessoa mais drogada da cidade. Às vezes é a pessoa que diz, esse aqui já era. Você não tem mais chance não. Abra os olhos, irmão. Pode ser a sua parentela, pode ser o seu condomínio, pode ser a sua rua, pode ser o seu bairro, pode ser a sua escola, pode ser a sua empresa. Abra os olhos. Peça para Deus sabedoria, peça para Deus discernimento. Quanta gente que eu já tenho escutado, se eu tivesse numa praça pública eu pregaria, mas na prisão não dá. Paulo nunca se considerou prisioneiro de César. Ele entendia que ele era prisioneiro de Cristo. Quando ele estava preso, só mudava o campo missionário. Ele pregava preso, pregava solto, pregava saudável, pregava doente, pregava numa casa, pregava numa praça, pregava numa praia, pregava onde tivesse oportunidade, ele pregava. Ele está dentro do navio como um náufrago. Ele não está lá com um passageiro de primeira classe, não. Ele está lá preso. E não está no navio de passageiro, não, está no navio de carga. Tinha 276 pessoas no navio, ele era um dos prisioneiros. Todos eram prisioneiros. Mas ele não olha aquele navio como um lugar de penitência para ele olha aquele navio como um campo missionário. E traz a esperança para aquele povo. Ele chega na ilha de Malta, e ele vai orar pelo pai do prefeito, ele vai orar pelos demais enfermos. Então preste atenção nisso. Paulo faz da prisão em Roma um campo missionário, onde evangelizou 16 mil soldados. Resultado, havia santos na casa de César. Muito bem, deixa eu terminar. Último ponto, quinto ponto. Aqueles que são salvos por Cristo, não importa onde, como, pertencem à família de Deus, a única igreja verdadeira. Os santos da casa de César não conheciam os crentes de Filipos, para onde esta carta está sendo endereçada. E Paulo está escrevendo de Roma. Paulo está escrevendo de dentro da casa de Nero, dentro da casa de César. E aqueles soldados que estavam algemados com ele, foram evangelizados por ele, quando vem Paulo escrevendo a carta à igreja de Filipos. Aproveita e fala, Paulo, manda as nossas saudações para aqueles irmãos lá. Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que significa isso, irmão? Não importa onde uma pessoa é convertida, se no Brasil, se fora do Brasil, se na América do Sul, se na América Central, se na América do Norte, se na África, se na Ásia, se na Oceania, no momento que a pessoa é convertida, ele passa a ser seu irmão em Cristo. Aquela pessoa passa a fazer parte da única igreja viva e verdadeira, que é a igreja do Deus vivo, daqueles lavados no sangue do Cordeiro. Sabe o que significa isso? Só tem uma igreja e ela é universal, porque Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. E embora aqui nós estejamos categorizados como presbiterianos, batistas, metodistas, assembleianos, comunidade A, B, C ou D, mas nós somos um só povo. Se estamos em Cristo, nós somos uma só família, nós somos um só rebanho, nós somos uma só igreja. Os santos da casa de César
eram irmãos dos santos da igreja de Filipos. Que coisa linda isso. Aliás, eu acho que vocês todos têm essa mesma experiência. Irmãos, não tem explicação. Você chega num lugar que você nunca visitou, você entra numa casa que você nunca entrou, você conversa com a pessoa que você está conhecendo naquele momento. Daqui a uma hora, parece que você é conhecido há muitos anos, é amigo há muitos anos, você é recebido, você é amado, você é acolhido, você passa a amar, porque é o sangue de Jesus que nos une. Somos um só povo, somos uma só igreja, somos um só rebanho. Me permita fazer brevíssimas aplicações. E a palavra que eu daria para você é essa: mude de perspectiva. Talvez alguém chegaria na casa de César e a única coisa que ele conseguiria fazer era uma oração imprecatória. Jesus, manda fogo para esse povo, queima todo mundo, Jesus. Paulo chega lá e vê uma oportunidade. Mude a sua perspectiva. Saulo, perseguidor, agora Saulo é pregador. O maior perseguidor, agora o maior apóstolo. Filho do trovão, a Bíblia batiza o João, discípulo do amor, filho do trovão. Era o cara que falou assim: Jesus, manda fogo, queime os samaritanos aí, ué. E agora é o discípulo do amor. Você já viu gente ser mudada assim? Cara bruto, massa bruta, estupim curto, pólvora seca pura, de repente vira uma pessoa doce, amável. Então, dá uma olhadinha para sua casa, para sua família, veja pela fé seu lar ser um lar santo, piedoso, cheio do Espírito Santo. Mude de perspectiva. Talvez você possa dizer como Moody, eu encerro aqui, quando escutou: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Coloque hoje a sua vida nas mãos de Deus e peça: Deus, abre os meus olhos para eu ver as portas que Tu estás abrindo para mim. Me ajude a ver, me ajude a aproveitar as oportunidades, me ajude a ser um bom mordomo do tempo e das oportunidades que Tu estás me dando, Senhor, para que haja na sua vida, na sua experiência, no seu ministério,